Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos vídeos diários, exceto às quartas-feiras, sendo que às terças-feiras nós temos uma live para tirar dúvidas em matemática. Portanto, se você não quer perder todos esses benefícios que o nosso canal oferece, inscreva-se, clique no sininho para não perder as novidades, compartilhe e curta os nossos vídeos para ajudar a divulgação do nosso projeto. Bom, pessoal, estamos aí hoje com a nossa aula 135 do curso de Matemática Básica e estamos estudando o tema funções, ok? Então, nas aulas anteriores, nós temos visto aí funções compostas, função injetora, função sobrejetora. Em particular, na aula passada, nós estudamos aí, começamos a estudar a função inversa. E vamos fazer mais a aula de hoje sobre função inversa e vamos ver mais alguns pequenos tópicos aí envolvendo funções. Com isso, nós vamos fechar essa parte mais teórica sobre funções e aí a próxima aula nós vamos passar para a função modular, tá ok? Bom, então tudo isso aqui vai servir de base para as próximas funções que nós vamos trabalhar e também para as funções que nós já trabalhamos. Bom, pessoal, só esclarecendo um ponto aqui na aula passada. Bom, veja só o que nós temos aqui. Nós temos aqui uma função f que tem como domínio A e contradomínio B. A função g tem domínio B e contradomínio A, ou seja, existe uma inversão aqui. Agora, não necessariamente uma é o inverso da outra aqui, né? Agora nós vamos impor condições para que seja, né? Bom, qual seria a primeira condição aqui? Nós estudamos já na aula passada. Se nós conseguimos encontrar uma função g, se essa função g é tal que quando nós compomos a esquerda da função f e resulta a identidade do conjunto A, então isso é equivalente a dizer que a função f é injetora. Ou seja, dizer que uma função é injetora equivale a dizer que nós encontramos aí uma inversa à esquerda. Então, encontrar inversa à esquerda é equivalente a dizer que a função é injetora. Assim como encontrar uma inversa à direita é equivalente a dizer que a função é sobrejetora. Nós comentamos isso na aula passada, embora nós não tenhamos demonstrado com muito rigor. É um resultado que, para a sua demonstração, exige aí uma sutileza, um raciocínio matemático, não vem tanto ao caso do nosso nível aqui. Mas, enfim, esses resultados são importantes, são fundamentais, na verdade, aqui para essa parte aqui, ok? Bom, então, uma vez que nós garantimos estas duas condições, nós temos que a função f, ela é bijetora, ok? E uma vez que nós garantimos aqui as duas condições, ou seja, que existe uma inversa à esquerda e uma inversa à direita, então ela é invertível, tá ok? Então a função f é invertível, né? Bom, o que significa uma função ser invertível, né? Que existe, né? Esse é o símbolo para existe o quê? f é menos 1. E este f é menos 1 vai ser igual a g. Bom, um ponto também que eu acabei não comentando na aula passada é que essa inversa é única, tá ok? Então, não é nem correto nós falarmos assim, encontre uma inversa para uma dada função. Encontre a inversa, né? Porque a inversa é única, tá? É possível mostrar que se uma função admite uma inversa, então essa inversa é única, ou seja, só existe uma função que seja inversa de uma dada função que seja invertível, claro. Enfim. Mas aqui, pessoal, isso nos fornece uma ferramenta interessante, tá? Nós vimos a nossa técnica lá para encontrarmos a função inversa. Se nós temos uma função da forma y igual a f de x, a técnica que nós trabalhamos, que vem justamente desta relação aqui, é trocar o x por y e o y por x, ok? Então esta é a técnica para nós encontrarmos a função inversa. Então, quando um exercício solicitar aí que se encontre a função inversa, nós temos dois caminhos a seguir, não é? O que está dizendo isso aqui? Isso aqui está dizendo que uma função ser bijetora é equivalente a ela ser invertível, a ela possuir inversa, ok? Bom, através desse procedimento nós achamos o candidato, né, ou a função candidata à função inversa, né, isolando o y aqui, né? Ok, quando nós achamos esse candidato, nós temos dois caminhos para mostrar que esse candidato é de fato a função inversa. Um deles é mostrar que a nossa função é bijetora, né? Um dos caminhos é mostrar que a função f é bijetora. Uma vez que nós mostremos que a função f é bijetora, esse caminho aqui, esse candidato, será de fato a função inversa. E o outro caminho será o seguinte: pegar essa função que nós encontramos aqui como a candidata inversa e mostrar que a composição dela, tanto à esquerda quanto à direita, com a função f, resulta a identidade. E isto vai também mostrar que ela é bijetora, ok? Então, em resumo, achamos o candidato.
A seguir, nós provamos que a função f é bijetora, ou então compomos esse candidato à esquerda e à direita com a função f e vemos que vai dar a identidade. Essas são as duas maneiras que nós podemos fazer aí para demonstrar aí que a função de fato é a inversa, tá ok? Então isso é para uma questão de rigor aí. Por exemplo, pessoal, no exercício que nós fizemos na nossa aula passada, nós encontramos o candidato à função inversa e depois nós compusemos a esquerda e a direita e vimos que dava a identidade. Então nós conseguimos assim demonstrar que aquela era de fato a função inversa. Por outro lado, na live que nós fizemos essa semana aqui no nosso canal, a live de número 17 aí, nós fizemos da seguinte forma, nós construímos aí, né, nós encontramos a candidata à função inversa, através trocando x por y e y por x, e então nós provamos que a função, né, argumentamos aí que a função era bijetora, tá? Então nós temos esses dois caminhos para seguir. Um outro ponto que eu gostaria de comentar com vocês, pessoal, acabei não falando em aulas passadas, são esses termos aqui que em alguns materiais costumam aparecer. Então, alguns materiais, em vez de chamar função injetora, né, que tem alguns também que chamam de função injetiva, chamam de função unívoca. E a função bijetora chama de função biunívoca, tá? Então, esses termos aqui eles também costumam aparecer. Então, quando vocês virem aí algum material, função unívoca, vocês vão entender como função injetora. Função biunívoca, função bijetora, tá ok? Bom, esse nome, pessoal, unívoca, ele tem a ver aí com, veja, no latim, né, o verbo vocare significa chamar, né? Por exemplo, nós temos o termo vocação, né? A pessoa que tem vocação, ela tem um chamado, né? A classe gramatical aí, o vocativo, né? Em português, também tem a ver com o chamado, né? O advogado, né? Também tem a ver com a pessoa que advoga, ou seja, ela chama para si a responsabilidade, chama a representação, né, daquela pessoa para si, né? Então, vocare significa chamar em latim. Então, a função unívoca significa que cada elemento chamado na imagem é chamado por um único elemento do domínio, né? Então, de uma certa forma, faz sentido esse unívoca, né? Não existem elementos da imagem que são chamados aí por dois elementos do domínio, por isso unívoca, né? Enfim, isso seria, claro, grosso modo, aí seria o sentido aí desses termos aí. Bom, pessoal, vamos praticar aqui o cálculo da função inversa, né? Então, esse exercício aqui ele pede para determinar a função inversa aqui. Bom, em todos eles, nós vamos supor aí domínio e contradomínio reais, né? Exceto nesse caso aqui, que nós vamos entender o x é diferente de menos 8, né? Nós não podemos ter x mais 8 igual a 0, né? Então, em todos os casos aqui, nesse caso, o domínio e contradomínio reais, né? Que vai ser, na verdade, a imagem, né? Então, essas funções, elas são bijetoras. Eu vou deixar para vocês argumentarem depois, né? Que essa função é bijetora, que essa função também é bijetora, então as duas têm domínio e contradomínio, portanto imagem, né, também real, tá ok? E essa função g apenas é que nós temos que tirar aqui, né, o menos 8 do domínio, né? Então o domínio dela é o r, retirando aí o menos 8, e o contradomínio, na verdade o conjunto imagem, para que ela se torne bijetora, nós vamos já encontrar aqui, que vai depender do cálculo da inversa, tá ok? O correto seria o exercício fornecer isso aí, mas nós vamos encontrar, tá ok? Bom, y igual a 3x menos 5. Qual é a técnica aqui? Para a obtenção da inversa, nós trocamos x por y e y por x, ok? Então nós vamos ficar com a seguinte expressão aqui, x igual a 3y menos 5, tá? Vamos isolar o y aqui, então vai ficar com 3y igual a x mais 5, portanto y igual a x mais 5 sobre 3. Então esta aqui é a função inversa, tá ok? A título de curiosidade aqui, né, pessoal? Por exemplo, olha, quando nós calculamos em x igual a 2, por exemplo, olha, 3 vezes 2, 6. 6 menos 5, 1, né? Quando nós aplicamos 1 aqui nessa função, 1 mais 5 é 6. 6 dividido por 3, 2, ou seja, o 1 voltou para o 2. Então, a função inversa ela faz justamente esse jogo aí, né? De levar o elemento e trazer de volta, né? Então, essa seria a função. Qual seria a argumentação nesse momento? Argumentar que esta função aqui é bijetora, né? Lembrando que aqui nós estamos enxergando aqui y como f de x. Então, argumentar que o f de x, né, a função y igual a f de x aqui, ela é bijetora, tá ok?
Ou então, nós pegarmos esse valor aqui para o f a menos 1 de x, na verdade, né, a função inversa, né, e compormos aqui, supondo, por exemplo, que essa função é f e essa é f a menos 1, f composta com f a menos 1 tem que dar x, e f menos 1 composta com f também tem que dar x. Ou seja, as duas composições dando x, então também é uma demonstração, tá? Mas eu vou deixar isso por conta de vocês. Mas realmente é simples, pessoal. A própria argumentação do porquê que é bijetora aqui é muito simples, né? Porque toda função do primeiro grau, na verdade, ela é bijetora, né? Se nós lembrarmos aí um gráfico geral aí, né, de uma função do primeiro grau, ele tem mais ou menos esse formato, né? No caso aqui, ele corta aqui no menos 5, né? Então, nós percebemos que todos os elementos da imagem, do contradomínio aqui, que é o eixo vertical, eles são imagem de alguém do domínio. E todos os elementos do domínio, cada um deles tem uma imagem diferente, portanto, ela é injetora e sobrejetora. Então, as funções do primeiro grau, quando o domínio é real, via de regra, elas são bijetoras, tá ok? Já as funções do segundo grau, não, né? As parábolas, aí no caso, via de regra, elas não são bijetoras, porque elas não vão ser injetoras, né? E muito menos sobrejetoras, porque aí vai depender do contradomínio definido também, né? Mas enfim, o f de x aqui igual a 8x mais 4. Eu vou obter a inversa aqui, pessoal. Olha só que interessante, né? Claro, a técnica é trocar x por y e y por x, né? Vou deixar para vocês. Se a gente chamar aqui o f de x de y, então a gente troca x por y e y por x, isola o y, né, que ele vai estar aqui, e aí nós encontramos, né? No entanto, pessoal, olha o que eu vou fazer. Eu vou calcular direto aqui a inversa. Bom, essa função é uma função do primeiro grau, também de R em R, também é bijetora, né? Já argumentamos aqui. Mas vou deixar para vocês finalizarem detalhes aqui. Tá? E dúvidas sempre coloquem nos comentários aí. Bom, veja o que está acontecendo com essa função, pessoal. A função f de x aqui, ela multiplica o x por 3 e subtrai 5 do resultado. Veja o que está fazendo a inversa. Bom, em vez, aqui nós multiplicamos por 3 e depois subtraímos 5. A inversa, ela soma 5 e divide por 3. Então eu vou calcular a inversa direto aqui. O que está fazendo a função f, hein? Ela está multiplicando o x por 8 e somando 4. Então a inversa, o que ela vai fazer? Ela vai pegar o x, ela vai subtrair 4 e dividir por 8. Pronto. Vocês podem fazer a verificação de que essa função é inversa, né? Vou deixar para vocês mostrarem aqui f composta com f menos 1 é a identidade, ou seja, f composta com f menos 1 de x é igual a x, e que f menos 1 composta com f também é igual à identidade, né? f menos 1 de f de x é igual a x, tá ok? Vou deixar para vocês complementarem. Vamos tomar um exemplo aqui, né? Vamos tomar x igual a 0. Quando x é 0, né, nós temos o seguinte, 8 vezes 0, 0 mais 4. Então o f de 0 é igual a 4. Por outro lado, quando nós calculamos a inversa no 4, 4 menos 4 é 0, 0 sobre 8 é 0. Ou seja, nós voltamos para o 0. Então o 0 leva no 4 e o 4 volta para o 0. Tá? Só um exemplo aí para vocês entenderem o funcionamento, tá ok? Mas a rigor teria que mostrar isso aqui, ou então argumentar que a função é bijetora, como acabei de fazer com vocês aí, tá? Agora esse caso aqui é um pouquinho mais complicado, porque é uma função quociente. Nós fizemos um exemplo parecido com esse na nossa última live. E vamos fazer hoje novamente aqui, né? Bom, 5x menos 2 sobre x mais 8. Esse sim nós vamos fazer trocando aqui, né? Chamando aqui y igual a 5x menos 2 sobre x mais 8. Então o primeiro passo é substituir aqui g de x por y, né? Para facilitar. Agora nós vamos fazer o quê? Vamos trocar x por y e y por x. Ok? Vamos fazer essa troca aqui. O que vai resultar aqui? Vai ficar x igual a 5y menos 2 sobre y menos 2. Trocamos x por y e y por x. Agora nós vamos isolar o y. Vai ficar o quê? Vamos passar aqui multiplicando, né? Multiplicando cruzado, né? Lembrando que nós temos 1 aqui. Então aqui vai ficar xy menos 2x igual a 5y menos 2. Vamos trazer y para a esquerda. Como o espaço é pequeno, eu vou trazer o y para a esquerda e já vou pôr em evidência o y, né? Então vai ficar y que multiplica x menos 5, tá ok? Ó, y que multiplica x menos o 5 que veio de cá.
E do outro lado eu vou passar o menos 2x somando, né? Então vai ficar 2x menos 2, ok? Complementando aqui neste pedacinho aqui, nós vamos ter o seguinte, que y é 2x menos 2, que eu vou colocar em evidência, vai ficar assim, ó, y igual a 2x menos 1, pus em evidência o 2 ali, sobre x menos 5, tá? E este y vai ser justamente a função inversa, né, de g menos 1 de x, tá? Então a função inversa é esta aqui. Observe que para a função inversa o problema é que dá no 5, né? Nós não podemos ter x igual a 5 aqui. Então o nosso contradomínio aqui, para que a função seja bijetora, nós vamos ter que tirar o 5. R menos 5. Então com esta definição aqui, domínio R menos 8, contradomínio R menos o 5, é possível mostrar que esta função g aqui é bijetora, né? E portanto o candidato, a candidata, né, a função candidata, vai ser a função inversa, ou então nós podemos pegar esse candidato aqui e compormos tanto a esquerda quanto a direita com a função g, né? E mostrarmos que dá sempre a identidade, tá ok? Então essas duas formas vocês fiquem à vontade para fazer da forma que quiserem, tá ok? Bom, turma, vamos fazer mais esse exercício aqui, né? Nós temos a função f definida aqui da seguinte forma, f de x igual a 1 sobre 3x mais 1, e ele pediu a função inversa aplicada em 7. Né? Então a primeira coisa nós trocamos, nós escrevemos o y no lugar de f de x, né? Y igual a 1 sobre 3x mais 1. Agora nós fazemos a substituição, trocamos x por y e y por x, né? Então vai ficar x igual a 1 sobre 3y mais 1. Vou fazer o seguinte, eu vou trazer o 3y para cá e já passar o x dividindo, tá? Nós podemos, nós vimos isso que quando nós temos uma proporção, né? Nós estudamos isso na playlist de proporções, que nós podemos simplesmente alternar aqui os extremos, né? Ou podemos alternar os meios também. Mas eu vou alternar os extremos aqui e isso vai resultar o seguinte, que 3y mais 1 igual a 1 sobre x, ok? Então eu só alternei os extremos aqui. Agora esse 1 ele vai passar subtraindo e o 3 dividindo, né? Então nós vamos ficar o seguinte, com 3y igual a 1 sobre x menos 1. E aí o 3 passa dividindo. Mas antes, vamos mexer com este lado aqui. 1 sobre x menos 1, se a gente enxergar aqui este 1 como x sobre x, né, para ficar com o mesmo denominador, nós vamos ficar, na verdade, com 1 menos x sobre x. E aí o 3 passa dividindo, então nós vamos ter y igual a 1 menos x sobre 3x. Bom, um detalhe aqui importante, pessoal, é o seguinte, aqui o denominador, né, ele deve ser diferente de zero, ok? Então aqui nós temos que ter o seguinte, o 3x mais 1 aqui tem que ser diferente de zero, portanto o x ele deve ser diferente de menos 1/3. Ok? E aqui, quando nós obtemos esta função aqui, que é, na verdade, a nossa inversa, este denominador aqui, esse x, né, ele deve ser o quê? Diferente de zero, ok? Pois está no denominador. Então, a nossa função, o correto seria o enunciado ter falado antes, né? Ela vai ser definida de r, tirando aí o menos 1/3, em r estrela, né? R asterisco, que é o r retirando o zero aí, tá ok? Bom, agora ficou simples, né? A rigor nós teríamos que mostrar que essa aqui de fato é inversa, né? De que forma? Compondo esta função à direita e à esquerda com essa e vendo que dá a identidade, ou então mostrando que essa função é bijetora, tá? Mas vou deixar para vocês isso aí. E honestamente, pessoal, nos casos que nós trabalhamos no ensino médio aí, né? No médio, fundamental, concursos e tudo mais, geralmente é muito facilitada essa parte aqui, né? Essa parte, mas eu gosto, acho interessante nós deixarmos claro isso aí do ponto de vista teórico, para que os alunos mais interessados aí possam entender que existe uma profundidade aí nisso aí
e as coisas, né, têm que ser vistas com rigor, tá ok? Nós temos que f menos 1 de x, então, é igual a 1 menos x sobre 3x. Portanto, ele pede o quê? O f menos 1 de 7. Bom, f menos 1 de 7 vai ficar o quê? 1 menos 7 sobre 3 vezes 7. 1 menos 7 é menos 6 e 3 vezes 7 é 21. Nós podemos simplificar essa fração dividindo por 3 em cima e embaixo, né? Então nós vamos ficar aqui com menos 2 sétimos. Okay? Então essa seria a imagem inversa do 7. Se nós calcularmos a função f em menos 2 sétimos, vai ter como imagem exatamente 7. Okay? Vocês podem fazer, depois calculem depois a função f calculada em menos 2 sétimos, tá? E vocês vão ver que isto vai ter que dar 7. Caso contrário, existe algum cálculo errado aí, tá ok? Façam isso aí depois. Bom, turma, para a gente finalizar essa parte de função inversa, vamos considerar essa função aqui, né? Função de r mais em r+, tá? Definida por f de x igual a x quadrado. Bom, nós poderíamos definir essa função de r em r? Poderíamos, tá? Veja só, qual seria o gráfico dessa função aqui, né? Título de curiosidade, qual seria o gráfico dessa função? Bom, o gráfico dessa função, se nós pensarmos em todo o x quadrado, nós já vimos, né, quando estudamos a função do segundo grau, que é exatamente esta função aqui. No entanto, esta função, esse gráfico, né, mostra que essa função não vai ser bijetora. Bom, para começar, ela não é injetora, porque nós temos elementos diferentes no domínio que têm a mesma imagem, né? E é por isso que eu restringi aqui o domínio, né? Então, restringindo somente a esta parte, somente à direita ali, nós fazemos com que a função, pelo menos, ela fique injetora. Agora, quanto a ser sobrejetora, se nós incluirmos esta parte aqui para baixo, ela não vai ser sobrejetora, porque não vai existir nenhum elemento do domínio que vai ter por imagem esses elementos aqui embaixo. Por isso que eu restringi também o contradomínio. Então, com essas restrições aqui, r mais e r+ aqui, nós tornamos essa função aqui bijetora, tá? Portanto, ela vai sim possuir inverso. Então, esta função aqui, f, ela é o quê? Bijetora, ok? Depois vocês podem argumentar isso aí melhor, ok? Bom, então vamos lá. A função f é bijetora. Então, nós escrevemos y igual a x quadrado. Procedimento para encontrar a inversa aí, né? Troca x por y e y por x. Então, nós vamos ficar com x igual a y ao quadrado. E daqui vem y igual a mais ou menos raiz de x. Ok? De fato, né? Se nós pensarmos na parábola inteira, vindo para cá também, y igual a mais ou menos raiz de x, nós teríamos os dois ramos aí, né? No entanto, como o nosso y ele é positivo, e o x também é positivo, então nós vamos ter y igual a mais raiz de x somente. Tá? Esta passagem aqui, normalmente, teria aparecido aqui o mais ou menos. Mas eu vou ignorar esse mais ou menos aqui, por quê? Porque nós restringimos o domínio e o contradomínio aos positivos. Então, vai ser apenas y igual a raiz de x. Ora, y igual a raiz de x, pessoal, esta é, portanto, a inversa, tá ok? Então, nós temos aqui a nossa função f menos 1 de x como sendo raiz de x. O gráfico de raiz de x nós comentamos já, inclusive quando estudamos a função do segundo grau mesmo, né? Fica mais fácil até de nós enxergarmos olhando para esta parte aqui. Porque quando nós temos y igual a x quadrado, nós fazemos isso aqui. E quando nós temos x igual a y quadrado, é a mesma coisa, só que o eixo x passa a entrar no papel do eixo y e o eixo y no papel do eixo x. Exatamente essa conversão que nós fizemos aqui, tá? Então nós vamos ter exatamente este gráfico aqui virado, né? Rotacionado, né? Então, exatamente vai ser, e este gráfico aqui então é y igual a x quadrado, né? E o nosso gráfico de y igual a raiz de x será exatamente este aqui,
ok? Então aqui nós temos y igual a raiz de x. Lembrando da nossa aula passada, nós temos aqui o quê? Os gráficos exatamente simétricos. A bissetriz dos quadrantes ímpares, que é a reta y igual a x. Né? E nós vimos que, de fato, o gráfico da função e da sua inversa, né? Eles são o quê? Simétricos em relação a essa bissetriz y igual a x, tá ok? Então esse exercício ilustra bem aí a função inversa, né? Veja, a função inversa da parábola, né? Da metade da parábola, que y igual a x quadrado, é esse metade de parábola também, y igual a raiz de x. Bom, turma, com isso nós finalizamos a aula de hoje. Na próxima aula nós vamos começar a entrar aí na função modular. Espero que vocês estejam entendendo. Qualquer dúvida, coloca nos comentários. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!